Aquela passeada nas Sagradas Escrituras. Deixa eu ler aqui uma coisa que eu achei interessante. Baleias obedientes. Toda a natureza obedece às ordens do Senhor e está aberta à sua intervenção. É uma pena, porém, que os profetas não fazem o mesmo. A gente refletir aí, né? Os próprios animais obedeceram a ordem de Deus e às vezes a gente não quer obedecer. Palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Interessante que da mesma forma também aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Subiu mal, né, as narinas de Deus, o pecado dos ninivitas. Mas quando a gente fala que subiu mal, mas de que Deus está falando? Então eu queria ler para vocês sobre Nínive. Olha aqui, ó. Nínive era a capital do Império Assírio, às margens do rio Tigre, né? Residia Senaqueribe, ao período que vai datar, ó, 2 Reis 19:36. Nos dias do profeta Jonas, era uma cidade muito importante, de grandes parques, campos, semelhança de Babilônia. A ameaça divina de que Nínive seria destruída dentro de 3 dias foi suspensa em virtude do arrependimento e da humilhação dos seus habitantes. Era uma cidade sanguinária. Ela guerreou contra as nações divinas durante alguns séculos. Praticou atrocidades. Olha o que eles faziam. Cortava mão e pé, nariz e orelha, vazavam os olhos das pessoas presas e faziam pirâmide com as cabeças delas. Quando a gente pensa que eles eram ruins, a gente não imagina de tanta ruindade, né? Nossa! Bia, era nesse nível aí, né? Então, só uma palhinha aí do que Deus está dizendo, que não subiu legal ao nariz, né, essa malícia dos ninivitas. Interessante, quando eu estava pensando em elaborar o estudo para vocês, jovens, Deus palestrou uma coisa comigo. Deus falava assim: conta o outro lado. Deus dizia assim: fala o outro lado. Fala a outra parte. Porque a gente fica tão preso a Jonas. Vamos lembrar de Jonas. Desobediente. Jonas irou. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a ira, né? Ficou irado. Jonas é exclusivista, ele só olha para si, porque quando a gente pensa numa grande tempestade acontecendo em cima, os homens apavorados lançando suas fazendas, né, suas malas, suas coisas ao mar para poder evitar que o barco naufragasse, e Jonas está lá no porão, né, lá embaixo, lá na parte inferior do barco, dormindo, num sono profundo, né? Não tá ligando muito pro que tá acontecendo e nem ligando muito Rabandara Subcantarás porque Deus tinha com ele, porque a ordem não era ele para esse lugar, então para ele tanto faz como tanto fez, ele tava ali, ó, naquele sono da indolência, né, como a gente fala, tava dormente. E aí Deus falou comigo assim, para não ficar focado em Jonas, mas ficar focado em Nínive. Deus falou assim: fala do outro lado, conta o outro lado. Então vamos conversar um pouquinho sobre o outro lado, porque todos nós passamos pela fase de ter que observar o outro lado. Quem é o outro lado? O outro lado é o nosso amigo, o nosso inimigo, né? Se é que a gente tem inimigo na vida. Eu não tenho ninguém como inimigo na minha vida. O nosso parente, que às vezes o coração está endurecido para as coisas de Deus. É o nosso vizinho que não é convertido. Para quem estuda, é o nosso colega de faculdade, né? De quarto, né? Para quem está numa faculdade que tem que residir ali. Alguém que sentou do nosso lado no ônibus, eles são os ninivitas, são as pessoas que ainda estão cegas, ainda cometem atrocidades contra Deus, o pecado ainda sobe mal às narinas de Deus, mas Deus nos dá uma lição, Jonas, de que Ele tem jeito para tudo, de que Ele ainda aposta que as pessoas possam mudar, né? Eu vou conversar no próximo vídeo para não ficar muito extenso sobre isso com vocês.